Boa noite, gente. Então vamos começar ali o nosso último módulo, né, da disciplina de doenças relacionadas aos problemas sanitários e ambientais, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as próprias doenças, tá? Então a gente vem falando aí de alguns outros aspectos que pode levar a essa doença, mas hoje a gente vai entrar nas doenças em si, tá? Então as doenças prevalentes, né, relacionadas aos problemas sanitários e ambientais. Atividades antrópicas que alteram o meio ambiente, associadas à ausência ou inadequação do saneamento, podem levar ao aumento da incidência de doenças e à redução da expectativa e da qualidade de vida da população humana. Em alguns locais, fica evidente a associação entre a proliferação de determinadas doenças e a falta de saneamento, incluindo o abastecimento de água deficiente, o esgotamento sanitário deficiente, a contaminação por resíduos sólidos e as condições precárias de moradia. A definição de saneamento baseia-se na formulação da OMS, em que saneamento ele constitui o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre o seu estado de bem-estar físico, mental ou social. Tá? Então, de acordo com esse conceito, é evidente a importância do saneamento enquanto abordagem preventiva e de promoção à saúde a partir do enfoque ambiental. Então, água potável, ou seja, de qualidade adequada e em quantidade suficiente, constitui elemento essencial à vida, além de fatores ligados à promoção da saúde da população e à redução de incidências de doenças. Se a água contiver substâncias com limites acima dos padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria de 2.914 de 2011, né, do Ministério da Saúde, ela é considerada imprópria para o consumo humano, tá? Então, no mundo, doenças de veiculação hídrica são a segunda maior causa de morte na infância, atrás apenas das infecções respiratórias, ok? Então, cerca de 7 crianças morrem a cada dia no país vítima de diarreia, né? Então, um cenário que pode ser alterado com investimentos no saneamento básico, principalmente no fornecimento de água de qualidade. Então, os especialistas em saúde, né, a gente volta para aquele cálculo de se eu investir R$1 em saneamento, eu economizo 4 no tratamento de doenças, né, e 4 na saúde. E, além disso, poderiam ser minimizados os gastos com tratamento de doenças relacionadas à falta de higiene, que chegam ali por volta de R$300 milhões por ano. Ok? Então, entre as doenças relacionadas ao saneamento inadequado, também estão incluídas aquelas associadas aos resíduos sólidos. Então, os locais em que ocorre a disposição inadequada deste resíduo atraem animais sinantrópicos, além de poluir as águas superficiais e subterrâneas, o solo e o ar. Então, a conservação da limpeza dos ambientes evita, portanto, o acúmulo do resíduo e, consequentemente, ele vai também evitar os impactos negativos sobre as condições sanitárias vigentes. Tá? As melhorias sanitárias introduzidas no Brasil desde o século XX contribuíram efetivamente para a redução e mesmo erradicação de várias doenças endêmicas e epidêmicas. Mesmo assim, as doenças infecto-parasitárias relacionadas às condições precárias de vida continuam sendo relevantes no quadro de morbimortalidade da população, apesar de serem, em sua maioria, evitáveis ou mesmo erradicáveis, tá? Então a gente tem um cenário ainda grande de doenças, né, infecto-parasitárias que poderiam ser evitadas ou mesmo não existir mais, né,
com o investimento ali no saneamento, e essas doenças elas levam um impacto muito grande ainda para a população brasileira. Então, a insuficiência dos serviços de saneamento, a aglomeração humana em determinadas áreas e a habitação inadequada colaboram para o surgimento das chamadas doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, tá? Que tem relação direta com o ambiente degradado. Estão ali apresentadas numa tabela que eu vou mostrar para vocês já já, tá? Então, os impactos dessas doenças varia de acordo com a região do Brasil e os grupos sociais, de forma que se torna importante conhecer o perfil dessas doenças na saúde, tal que possa permitir apontar caminhos para a formulação de políticas públicas visando o desenvolvimento de programas de controle das doenças endêmicas, tá? Então, de acordo com o autor Souza, lá em 2015, há também doenças não transmissíveis relacionadas ao saneamento inadequado, tá? Como as decorrentes de substâncias químicas e biológicas ali presentes na água, né? Na poluição atmosférica, da habitação insalubre, de campos eletromagnéticos, do clima, de desastres urbanos e etc, tá? Mas, no entanto, não há um modelo de análise para as enfermidades relacionadas a esses fatores ainda. Então, é uma área que ainda precisa de mais estudos, tá? E aí, eu falei para vocês daquele quadro, trouxe aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, temos as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. E aqui vai se dividir, vamos supor, em doenças de transmissão feco-oral, que são pelas fezes e são ingeridas, tá? Então, vamos supor, as diarreias, elas podem ser a cólera, a salmonelose, tá? A shigellose, tá? E a gente tem, vamos supor, a febre tifoide, a hepatite A. Nós temos várias doenças dentro desses grupos. As doenças transmitidas por vetores, né? Por insetos vetores. Um exemplo é a dengue, né? A febre amarela, a leishmaniose, tá? A filariose, a malária, a doença de Chagas, tá? Se eu controlo o saneamento ambiental, eu consigo, se eu melhoro o saneamento ambiental, eu consigo controlar todas essas doenças, tá? Temos também as doenças transmitidas através do contato com a água, que é um caso ali da esquistossomose e da leptospirose, ok? Se eu tenho um bom controle de água, eu tenho uma boa qualidade de água, né? Eu vou ter ali a incidência alta de esquistossomose e leptospirose? Não. Por quê? Porque eu tenho uma água já tratada, tá? Então, doenças relacionadas com a higiene, tá? Temos as doenças dos olhos ali, como tracoma, conjuntivite, algumas doenças de pele, tá? Então, a gente vai ter esses tipos também. E aí, nós temos os geoelmintos, que a gente já viu lá atrás em parasitologia, tá? Que vamos supor, a ancilostomíase, a ascaridíase, né? A teníase, a cisticercose, tá? Então, temos todas essas doenças. Se eu tenho um bom tratamento de água, né? Um bom tratamento de esgoto, eu sei controlar o lixo, eu posso acabar com essas doenças, né? Eu posso controlá-las a um nível mínimo com toda certeza, tá? Então, isso aí, essas doenças, elas ainda existem, ainda são presentes na população pela falta do saneamento ambiental, tá bom? Então, sobre as ocorrências de doenças relacionadas ao saneamento ambiental. Então, foram organizados e georreferenciados os dados sobre as doenças infectoparasitárias disponibilizados, né, pelo IBGE, levantados durante a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008 e os dados da Fiocruz recentes ali do ano de 2010, né, referentes a 2010. Então, o IBGE disponibiliza os dados sobre internações hospitalares, né, por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado
em cada estado da federação, agrupando as doenças nas seguintes classes, que foi a que eu mostrei para vocês. Transmissão fecal-oral, doenças transmitidas por inseto vetor, doenças transmitidas através do contato com a água, doenças relacionadas com a higiene e os geoeumintos e teníase. Tá? Então, os dados da Fiocruz foram organizados em nível de município, incluindo registros de incidências, de internação e de mortalidade no Brasil pelas doenças a seguir, cuja etiologia de forma de transmissão são sumarizadas de acordo com a sua descrição no Guia sobre Doenças Infecciosas e Parasitárias, disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Tá? Sobre a amebíase, né? Então é uma infecção causada por protozoários, né? Que apresenta duas formas evolutivas, o trofózoito e o cisto. Tá? Esse parasita pode atuar como comensal ou provocar a invasão de tecidos, organizando as formas intestinais e extraintestinais da doença. Em casos graves, a forma trofosóitica determina-se pela corrente, disseminam-se pela corrente sanguínea, provocando abscesso no fígado, que é uma maior frequência, nos pulmões, cérebro e outros órgãos. Quando não diagnosticada a tempo, pode levar o paciente a óbito, tá? Então, as principais fontes de infecção são a ingestão de alimentos ou águas contaminados por fezes contendo o cisto amebianos maduros, tá? Então, ocorre mais raramente na transmissão sexual devido ao contato oral-anal, ok? A falta de higiene domiciliar pode facilitar a disseminação dos cistos nos componentes de família. Os portadores assintomáticos que manipulam alimentos são importantes disseminadores dessas protooses. Tá? Temos a cólera como um exemplo, que é uma infecção intestinal aguda, tá? Causada pela enterotoxina da bactéria, tá? Frequentemente assintomática ou oligossintomática, com diarreia leve. Pode se apresentar de forma grave, como diarreia aquosa e profusa, e com ou sem vômitos, dor abdominal e câimbras. Tá? Então, este quadro, quando não tratado prontamente, pode evoluir para uma desidratação, acidose, colapso circulatório com choque hipovolêmico e insuficiência renal. Tá? A transmissão dela vai ocorrer pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes ou vômitos, ok? De doente ou portador. A contaminação de pessoa é menos importante na cadeia epidemiológica, então é muito difícil se transmitir de pessoa para pessoa, ok? Então, a variedade eutor persiste na água por muito tempo, o que aumenta a probabilidade de manter sua circulação e transmissão. A dengue, né? Então, é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um arbovírus do gênero Flavivírus, com 4 sorotipos, né? Então, pega ali 4 vezes. Pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma com que se apresente. A transmissão pode ocorrer pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções por uma pessoa sadia e nem por fontes de águas ou alimentos. É única e exclusivamente passada pela picada do mosquito, ok? Temos a esquistossomose também, tá? Que é uma doença parasitária causada pelo Trematodel, né? Cuja sintomatologia clínica depende de seu estágio de evolução no homem. A fase aguda ele pode ser assintomática ou apresentar uma dermatite cercariana característica por micropápulas eritematosas e pruginosas. Até 5 dias após a infecção, tá? Então, cerca de 3 a 7 semanas
Após a exposição, pode ocorrer a febre de Katayama, caracterizada por linfodenopatia, febre, anorexia, dor de barriga e cefaleia, tá? Então nós temos aí essas doenças que são as mais comuns, tá? Vou continuar nas doenças para a gente conseguir falar, tá? Temos a febre tifoide, que é uma doença bacteriana aguda, tá? Causada por salmonela, ok? Cujo quadro clínico apresenta geralmente com febre alta, cefaleia, mal-estar, anorexia, bradicardia, tá? Que tem a contaminação de alimentos geralmente se dá pela manipulação por portadores ou pacientes oligossintomáticos, tá? Então com manifestação clínica muito discreta, razão pela qual a febre tifoide é também conhecida como a doença das mãos sujas. Os legumes irrigados com água contaminada, produto do mar mal cozido ou crus, né, sejam ali os moluscos ou os crustáceos, leite e derivados não pasteurizados, produtos congelados e enlatados podem veicular salmonelas, ok? Temos a filariose, né, que é causada pelo nematóide, tá? Que manifesta clinicamente sobre várias formas. Existem indivíduos com essa parasitose que nunca desenvolvem sintomas, havendo ou não detecção de microfilárias no sangue periférico, tá? A transmissão vai ocorrer pela fêmea dos mosquitos, né, transmissores com larvas infectantes, tá? E no Brasil, o mosquito da espécie Culex é o principal transmissor. Temos a hepatite A, né, que é uma doença viral aguda causada pelo vírus da hepatite A, de manifestação clínica variada, desde formas subclínicas, oligoassintomáticas, até fulminantes, tá? Que está entre 2 a 8% dos casos. Os sintomas se assemelham a uma síndrome gripal, porém a elevação da transaminases, tá? A frequência dos quadros ictéricos aumenta com a idade, variando de 5 a 10% em menores de 6 anos, chegando até a 70 a 80% nos adultos. O quadro é mais intenso à medida que aumenta a idade do paciente. A transmissão da doença ocorre pela via feco-oral, veiculação hídrica, pessoa a pessoa, tá? Então, um contato intrafamiliar e institucional, alimentos contaminados e objetos inanimados. A transmissão percutânea, né, uma inoculação acidental e parenteral que seria por transfusão, são muito raros devido ao curto período ali da viremia, tá? Então é um período de viremia muito curto. Temos a leptospirose, tá? Que é uma doença infecciosa febril, de início abrupto, causada por uma bactéria, tá? Do gênero Leptospira, do qual se conhecem atualmente 14 espécies patogênicas, sendo a mais importante, né, a Leptospirose interrogans, tá? A unidade taxonômica básica é o sorovar, que é o sorotipo. A doença ela pode variar desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros clínicos graves associados a manifestações fulminantes. A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. A penetração do organismo ocorre através da pele, com presença de lesões da pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou até através das mucosas. O elo hídrico é importante na transmissão da doença ao homem. Tá? Raramente a transmissão ocorre pelo contato direto com sangue, tecidos ou órgãos de animais infectados, tá? Vai ser mais pela questão da urina, tá? A transmissão acidental em laboratórios, ingestão de água ou alimentos contaminados. Então a transmissão entre humanos é muito rara e de pouca relevância epidemiológica, podendo ocorrer pelo contato com urina, sangue, secreções e tecidos de pessoas infectadas.
Então a gente falou ali de algumas doenças, né? Mas além dessas, também foram considerados os dados da Fiocruz de mortalidade por diarreia infantil no ano de 2010. Tá? A ocorrência desses agravos tem sido utilizada na construção de indicadores que expressam o impacto de ações e medidas de saneamento sobre a saúde coletiva, sendo comprovado o impacto direto do saneamento básico sobre as morbidades por doenças diarreicas. As causas incluem infecções virais, bacterianas e por protozoários. Tá? Então, os dados que foram apresentados cartograficamente, considerando o número de registros de 100 mil habitantes. Ok? Facilitando a identificação das áreas de concentração de ocorrência das diferentes doenças no Brasil no ano de referência. Para tanto, foram elaborados mapas por doenças, né? Então ali, se a gente vê, os estados que apresentam maior número de casos de doenças transmitidos por insetos vetor foram Acre, Roraima e Rondônia, entre 400 e 600 registros por 100 mil habitantes. E aí vamos voltar nas aulas passadas, onde eu falei que os estados do norte ali foram os estados que investiram, se juntando vários estados, investiram ali somente 1,6% em saneamento básico, né? Então, vocês acham que tem uma relação desse pequeno investimento, né? Desse investimento ainda precário, para com a incidência elevada das doenças que são correlacionadas aos problemas sanitários? Com toda certeza. Quanto menos eu invisto, né, na saúde ambiental, né, no saneamento ambiental, maiores os problemas, mais gastos eu vou ter, né, uma maior incidência de doenças relacionadas aos problemas sanitários, de saneamento ambiental, eu vou ter, ok? Os estados de Roraima, Tocantins e Piauí não apresentaram registros de doenças transmitidas através de contato com a água, né, no ano de 2008, enquanto o restante dos estados apresentou entre 0,1 a 10 registros por 100 mil habitantes. Os estados do Pará, Maranhão e Piauí foram os que apresentaram maiores números de registros de internações hospitalares por 100 mil habitantes, né, que ficou entre 800 e 1.000 registros. No que se refere às doenças relacionadas com a higiene, a maioria dos estados do Brasil apresentou entre 0,1 e 10 registros por 100 mil habitantes. Mas nos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro foram registrados entre 10 e 100 casos a cada 100 mil habitantes. As doenças relacionadas a geoelmintos, né, e teníase apresentam pouca ocorrência no Brasil. Porém, a gente sabe que esses dados eles podem ser subestimados. Então, praticamente, a totalidade dos estados apresentou números de registro de internações hospitalares entre 0,1 e 10 por 100 mil habitantes, fora o estado do Espírito Santo, que não registrou nenhum no ano de 2018. Então, com relação às doenças de transmissão fecal-oral, os estados com maior quantidade de municípios com números de registro de mortalidade infantil por diarreia, né, entre 10 e 100 registros por 100 mil habitantes, foi o Amazonas, Acre, Roraima e Pará. Opa, apareceu de novo o pessoal ali do norte, né? Então, o baixo investimento leva a maior taxa de mortalidade infantil por diarreia. Os estados que apresentam o maior número de internações por cólera, entre 100 e 1.000 registros por 100 mil habitantes, foram os estados do Rio Grande do Sul, Goiás e Tocantins. Por amebíase, os estados do Pará e Tocantins apresentaram municípios com registro de internações entre 1.000 e 2.000 casos. Tá? Hepatite A teve a maior ocorrência, entre 100 e 1.000 registros por 100 mil habitantes, em municípios do Amazonas, Acre, Amapá e Mato Grosso. Os estados com maiores números de incidências e internações por febre tifoide, entre 10 e 100 por 100 mil habitantes,
foram o Amazonas e Acre. Opa, o baixo investimento de novo trouxe, né, a febre tifoide. Com relação às doenças transmitidas por inseto vetor, foram utilizados os dados disponíveis referentes à dengue e filariose. A dengue ocorre em praticamente todo o país, podendo ser destacadas as regiões norte, centro-oeste e sudeste, como as que apresentavam maior quantidade de municípios, com o número de registros variando de 1.000 a 10.000 por 100.000 habitantes. Por filariose, o Amazonas apresentou municípios com números entre 100 e 1.000 registros de internações. Ressalta-se também o número de registros no Nordeste, principalmente o estado de Pernambuco, tá? Que foram registrados entre 1 e 10 registros, né, por 100.000 habitantes em diversos municípios. Então a gente viu as doenças, viu que a falta, né, e viu que elas são, a incidência delas ainda é muito grande no nosso país, tá? Distribuído por todo o país, tá? É só o norte que tem? Não. Mas o norte ele acaba dominando ali a região norte por ter um baixo investimento ainda em saneamento ambiental. E a forma de prevenção, que a gente vai falar agora, é um abastecimento de água, né? Então a água contaminada pode afetar a saúde do homem de diversas formas, seja através da ingestão direta, a ingestão de alimentos da agricultura, dos processos industriais, das atividades de lazer ou a falta de higiene pessoal, tá? Os riscos para a saúde provenientes do contato com a água podem ser classificados como relacionados com a ingestão de água contaminada por agente biológico, pelo contato direto e por meio dos insetos vetores, tá? Derivados de poluentes radioativos e químicos, provenientes principalmente de despejos industriais e ou acidentes ambientais. Como já abordado, as bactérias patogênicas, os vírus e os parasitas são principais agentes biológicos presentes nas águas contaminadas. As principais medidas de controle das doenças relacionadas com o abastecimento de água. Aí nós temos também como forma de prevenção um esgotamento sanitário. Os serviços de esgotamento sanitário existem para evitar o contato da população, das águas de abastecimento, dos vetores das doenças e dos alimentos com os dejetos humanos. O número de doenças relacionadas com o destino inadequado dos dejetos humanos é bastante considerável. Então, a principal medida de controle das doenças relacionadas com o esgotamento sanitário. Temos também que ter, né, um manejo adequado dos resíduos sólidos, tá? Porque as condições ambientais são altamente determinantes das condições de saúde da população, já que a maioria dos problemas decorrentes do saneamento básico inadequado está relacionado com o meio ambiente. Quando os resíduos sólidos são dispostos de forma inadequada, tais problemas são inevitáveis. Os locais em que ocorre a disposição inadequada de resíduos sólidos atraem vetores de doenças, além de poluir águas superficiais e subterrâneas, o solo e o ar, devido às queimadas dos resíduos, tá? A conservação da limpeza dos ambientes evita o acúmulo de resíduos sólidos e a proliferação de vetores. Diversas doenças são transmitidas devido à ausência de coleta e disposição corretas de resíduos sólidos, através de vetores que encontram nos resíduos sólidos, né, alimentos, abrigos e condições adequadas para sua proliferação. A principal medida de controle de doenças relacionadas com o manejo de resíduos sólidos. Tudo bem, gente? Essa foi a nossa aula. Muito obrigado, fiquem bem. Um ótimo final de curso.